Fala galera, Marcos Paulo B na área mais uma vez, e hoje eu quero trazer uma simples reflexão de algo que aconteceu na minha vida há alguns dias atrás e que eu fiquei muito pensativo sobre isso nos últimos dias e resolvi trazer essa curta história aqui no objetivo de fazer você refletir junto comigo. Então assiste até o final, que eu acredito que hoje você vai poder aprender alguma coisa interessante aqui. Então, a minha história hoje começa, esses dias eu estava perdendo um pouco de tempo, né, jogando um pouco de tempo fora, dando uma olhada nas minhas redes sociais, no Instagram, e aí apareceu embaixo ali uma sugestão de um amigo. E aí eu vi que era um ex-colega de faculdade, que eu não via há mais ou menos 6 ou 7 anos. E fiquei curioso para ver o que esse rapaz estava fazendo nos dias de hoje, depois de tanto tempo sem vê-lo. E aí eu cliquei na rede social dele ali e comecei a olhar suas postagens. E aí eu fiquei muito surpreso, porque esse meu amigo tinha começado a dar palestras, dar cursos, vender cursos, e eu achei muito legal, porque esse meu amigo, na época de faculdade, tinha muita dificuldade de falar em público, de apresentar os trabalhos dele, e também tinha muita dificuldade na questão de disciplina acadêmica, participar das aulas, fazer os trabalhos, tanto que ele acabou desistindo da faculdade no meio do curso. E ver esse meu colega, hoje, depois de tanto tempo, parece-me bem sucedido, dando palestras, dando cursos, eu fiquei realmente muito feliz com a sua evolução e o seu aprendizado. Bati palmas para ele, mas segui ele, né, com o objetivo de manter essa conexão, e alguns dias depois eu vi uma postagem dele e que achei meio interessante, cliquei para ver o que ele dizia. E aí, para o meu espanto, a postagem no Reels que ele postou falava ali que ele tinha uma origem humilde, que ele tinha trabalhado de servente de pedreiro, em uma época da vida dele. Querendo, vamos dizer, né, valorizar a sua evolução, dizendo ser de origem humilde. Sabe aquela história? O pobre coitado que cresceu na vida? Então, mas o grande problema é que ele não é de uma família humilde, ele não é de uma família pobre. Eu, vamos dizer, eu não era o melhor amigo dele, mas troquei bastante ideia com ele na faculdade, conversei bastante com ele, tive bastante contato com esse rapaz, e ele não era de uma família humilde, ele era de uma família que tinha grana, classe média alta, às vezes até rico. E, obviamente, talvez para ele vender mais curso, para ele conquistar mais as pessoas com a história dele, com a evolução, com a história de vida dele, ele meio que mentiu, deu uma inventadinha ali em alguns fatos para parecer que a história dele, vamos dizer, é melhor do que as outras, né? Para vender mais. E aí eu com certeza fiquei bem decepcionado, porque analisando a evolução que esse rapaz teve durante esse período, já é um mérito muito grande. Alguém que tinha muitas dificuldades de fazer um trabalho, de apresentar um trabalho na faculdade, hoje dando curso, dando palestra, fazendo vendas, cara, a evolução dele já é maravilhosa. Ele não precisava inventar essas coisas. E essa reflexão me fez trazer um pouco da minha história, de pensar um pouco da onde eu vim. E eu resolvi também dividir um pouco com vocês, um pouco da minha origem, da minha vida. Eu vou falar bem a verdade, nunca fui de origem humilde, de origem pobre. A minha família sempre teve boas condições. Eu sou filho de uma mãe que fez faculdade de educação física e se aposentou como professor estadual. Então, ela realmente tinha boas condições de vida. E o meu pai, quando eu nasci, ele era bancário, e depois ele acabou se tornando um empreendedor de sucesso também. Então, ótimas condições. E os dois puderam nos dar, né, para mim e para minha irmã, excelentes condições de vida. Tanto que a gente teve oportunidades de estudar em colégios particulares, em faculdades particulares, de viajar e de fazer muitas coisas que a maioria das pessoas não consegue. E por que eu estou falando isso? Porque, para mim, essa minha origem é também, apesar de não ser humilde, de não ser uma história bonita, né, de não ser aquela história que emociona, para mim ela é muito importante. Se eu tive essas condições boas, excelentes condições de me desenvolver, eu tenho muita gratidão aos meus pais, porque eles sim deram muito duro, trabalharam muito, se esforçaram, tiraram do deles para dar para nós podermos nos desenvolver e ter as melhores condições que a gente podia ter. Então, para mim, eu sou muito, muito grato a tudo, até hoje, que eu conquistei na vida e tudo que eles fizeram e fazem até hoje por mim. Fazendo uma reflexão um pouco mais profunda, claro que é muito legal quando a gente vê uma pessoa que sai em meio de muitas dificuldades e consegue ter uma grande evolução na vida. É muito legal, é aquela história de filme, de livro, de reportagem que a gente vê alguém que consegue realmente se destacar e crescer, evoluir diante de tantas dificuldades e adversidades. Mas
nem todo mundo é assim. Existem muitas e muitas histórias de pessoas que foram importantes para a nossa sociedade e que ainda são e que não tiveram assim essa história de conto de fadas, mas que também contribuíram muito para a nossa sociedade. Então, toda história importa. Todo mundo vai passar por dificuldades, adversidades, uns mais, obviamente, e uns menos. Mas o mais importante, na minha opinião, é o quanto essa pessoa está disposta a evoluir, a melhorar e a contribuir com a vida das outras pessoas e a contribuir com a nossa sociedade de maneira geral. Esse é o mais importante, a fome de crescer, de se desenvolver e de ajudar os outros. O que fica a maior reflexão de toda essa história que eu estou te falando é o cuidado que você deve ter ao se utilizar principalmente redes sociais. Hoje em dia, muitos desses influencers, desses vendedores de curso, dessas pessoas públicas, elas inventam histórias, mentem, fazem de tudo para te vender algo, seja a história de sucesso deles, seja um curso, seja alguma coisa, algum produto. Eles não estão preocupados nem um pouco se você vai gastar dinheiro numa coisa que não vai te ajudar. A maioria deles só pensa em vender, em vender, em vender, e eles vão se utilizar de todas as estratégias de marketing, de estratégias para ganhar sua confiança e para te vender. Obviamente que a gente não pode generalizar. Existem pessoas muito boas, hoje, algumas que eu sigo mesmo, e que eu aprendo muito, todos os dias, lições, aprendizados, sugestões de livros, mas também tem a parte ruim, né? Os influenciadores que só querem pegar o teu dinheiro a todo custo. Por isso eu sempre recomendo, use o menor tempo possível que você conseguir as redes sociais. Tente diminuir ao máximo, porque bem no fundo ela não vai te acrescentar em praticamente nada na sua vida. A não ser que você siga pessoas muito boas que realmente entregam, vamos dizer, aprendizados, dicas, conselhos, mas mesmo assim no meio de tudo isso é muito difícil você filtrar o que realmente presta do que não presta. É muito difícil hoje você conseguir separar o joio do trigo. Então, eu sempre recomendo às pessoas que utilizem as redes sociais o mínimo do tempo possível, porque elas realmente roubam o seu tempo, te distraem, fazendo você perder aquele tempo que você poderia estar focado na sua vida, resolvendo os seus problemas, buscando o seu desenvolvimento ou descansando a cabeça, e você acaba desperdiçando com muitas e muitas porcarias, coisas que são só entretenimento barato e que não vão acrescentar nada na sua vida, não vão te ajudar em nada. Busque seguir realmente pessoas que você tem certeza que vão contribuir e te ajudar na sua vida. O meu compromisso com você é esse. Eu estou aqui com esse objetivo. O meu canal é sobre desenvolvimento físico e pessoal, e esse é o meu objetivo, ser transparente, ser honesto, trazer experiências verdadeiras, coisas que aconteceram na minha vida, coisas que eu aprendi através de livros, através de filmes, através dessa experiência. Já são 37 anos que eu tenho, carinha de bebê, mas eu acredito que eu posso contribuir muito com você, com a sua vida, e eu vou estar aqui sempre buscando ser o mais honesto possível, o mais transparente. Se uma coisa para mim é ruim, eu vou falar que é ruim. Se uma coisa é boa, eu vou falar que é boa. E se eu fizer alguma recomendação aqui para você, de algum livro, de alguma coisa, você pode ter certeza que eu realmente gosto disso, que é a minha opinião, que eu não estou aqui te empurrando coisa, querendo te vender algo, até porque eu não vendo nada, né? O meu canal é totalmente focado em ajudar as pessoas de forma totalmente gratuita. Então, esse é o meu compromisso em acrescentar na sua vida, sem estar inventando, sem estar contando historinha para boi dormir, sem estar roubando o seu tempo. Que você possa refletir sobre as pessoas que você segue, sobre o quanto de tempo você se utiliza de redes sociais e que você possa ter esse entendimento, que muitas vezes você acha que é pouco tempo, mas quando você vai ver, você fica ali 1, 2, 3, 4, 5 horas utilizando as redes sociais, e é um tempo que você poderia estar fazendo outras coisas, cuidando da sua saúde, cuidando da sua família, buscando evoluir, buscando melhorar, ou até mesmo estar relaxando mesmo, descansando, fazendo uma caminhada, ou assistindo algo que você realmente goste, sem perder, sem desperdiçar a sua vida, desperdiçar o seu tempo. Um abraço e até mais, esse é o recado de hoje. Até!